Olá, sejam bem-vindos ao programa Por uma Família Melhor. Estamos aqui no quadro Cristão Saudável. Eu sou a psicóloga Jordana Ribeiro. Eu sou a psicóloga Tainá Bento. Estamos aqui com uma convidada super especial, a nutricionista Poliana. Seja bem-vinda, Poliana. Obrigada, é um prazer estar aqui. A Poliana ela é nutricionista, Poliana Rezende, líder coach em nutrição, pós-graduada em nutrição em pediatria, consultora em amamentação e graduada e mestranda pela UFG em nutrição e saúde. E nós convidamos aqui, nós estamos inclusive ao vivo aqui na rádio, na web rádio Sagrada Família. E a gente trouxe a Poliana para a gente falar de um assunto assim, mega especial, né, Poliana? E que estamos aí fazendo as campanhas do Agosto Dourado, a campanha que a gente fala sobre o aleitamento materno. Um assunto um tanto quanto polêmico, né? Se amamenta, se não amamenta, as mães têm algum receio de o peito cair, outras querem amamentar e não conseguem. Como que fica isso, Poliana? Bom, então, bom dia, né? Obrigada pelo convite. E só falar um pouquinho, assim, da importância do Agosto Dourado, que você falou no início, né? Que a gente está no mês de apoio. Ele tem esse nome, Agosto Dourado, justamente porque o leite materno é considerado padrão ouro. Porque é o melhor alimento considerado para a criança, principalmente nos primeiros 6 meses de vida. Então, é um mês que a gente incentiva, que a gente apoia, que a gente promove o aleitamento materno. E a campanha desse ano, ela está incentivando também a questão por um planeta mais saudável. Porque, assim, por mais que a gente fale da amamentação, dos benefícios para a mãe, para a criança, também traz benefícios para o planeta. Sim. E que a gente não fala, porque é um alimento produzido pela mãe, sem resquícios de indústria, sem nada. Totalmente natural, não paga nada. Totalmente natural, não paga nada, já sai do peito para a boca do bebê. E é muito importante o aleitamento materno, ele ser apoiado por toda a sociedade. Sim. Porque uma mulher, ela não consegue amamentar sozinha. Ela precisa de uma rede de apoio. E o leite materno traz inúmeros benefícios para o bebê. Então, é muito importante a gente prezar por esse apoio à mulher. Sim. E eu acredito que está começando a surgir, né? E agora, essa campanha mesmo, por mais que já tenha um tempo, mas agora que está sendo mais falado, né? Eu acho que cada ano que passa, as pessoas vão começando a olhar diferente, né, para essas campanhas. Sim. Em 1990, teve uma reunião da Unicef com a OMS e, assim, eles declararam aquela carta de inocente. Então, em 1991, foi criada uma organização de proteção ao aleitamento materno, que começou a campanha da Semana Mundial de Aleitamento Materno em 92. Então, desde 92, a cada ano, estipula um tema da campanha para trabalhar no mês de agosto. E a primeira semana, do dia 1º ao dia 7 de agosto, é considerada a Semana Mundial de Aleitamento Materno, que é onde a gente vê também os mamaços pelo Brasil inteiro, pelo mundo inteiro. São várias mulheres amamentando junto no mesmo horário, e é muito bonito. É emocionante, né? Sim. Eu estava vendo uma pesquisa, Poliana, em relação a essa questão quando você fala de salvar o mundo, né? Que se as crianças fossem amamentadas desde o período do nascimento, mais ou menos 800 crianças seriam salvas. Milhares. Não é só 800, é 800 mil. 800 mil. E aí fala muito essa questão, né? O quanto de vidas seriam salvas se as pessoas tivessem mais consciência dessa importância. Hoje é muito falado das indústrias, né? O quanto de benefícios hoje de fraldas. Antigamente as mães tinham que lavar a fralda na mão, hoje é descartável, é muito praticidade. Agora transferiu isso para alimentação, porque agora tem a fórmula, então é muito prático. Então, nessa praticidade, nesse mundo globalizado que a gente tem hoje, a gente entra nisso, é prático, então eu vou dar pro meu filho, eu vou dar pro meu bebê e tá tudo certo. Só que não, olha o quanto de vidas aí seriam salvas se a gente falasse mais sobre a amamentação, sobre esse aleitamento, para que tanto a criança quanto a saúde mental mesmo dessa mãe poderiam ali ajudar a família, né? Porque quando a gente fala, como a Poliana falou, quando a gente fala de mãe e bebê, a gente está falando também da família. Sim. Uma mãe ali estressada, uma mãe que não tem a saúde mental ali
equilibrada, ela afeta tanto ela mesma quanto a criança, quanto o entorno da família. A família, você tá chata demais, você não tem paciência com nada, você tá fazendo manha, você acha que gravidez e amamentação é o fim do mundo e não tem um mínimo de empatia. E durante a gestação é um período mesmo de adaptação. Primeiro que os hormônios, né, estão todos ali alterados. Sim. Realmente essa parte emocional fica muito grande. E aí quando traz a questão, né, do mamar mesmo, né, de dar ali o quanto é importante nos primeiros momentos ali, né, da vida do bebê e até mesmo ali, né, até nos 2 anos ou até mais, sim, se conseguir, né. E aí, Poliana, o que você pode trazer pra gente sobre essa fase, né, aí da amamentação, desse vínculo, né, que é criado também um pouquinho entre a mãe e o filho? Ó, vou pegar o gancho do que você falou da questão da gestação, das mudanças que acontecem. Porque a gente tem que lembrar que há uma mudança hormonal gigantesca, desde a gestação até o momento que a mulher pare o bebê e está lá amamentando. Então, assim, é uma mudança hormonal extremamente grande. E a gente tem que lembrar também da questão do blues puerperal, que é muito pouco falado e acontece demais entre as mulheres. Logo ali no período que o bebê nasceu, que ela começa a amamentar, é um sentimento assim, uma tristeza, aquela coisa, aquela angústia, um choro que você não sabe de onde. E às vezes a mulher fica assim, nossa, será que eu tô com depressão? Calma, claro que existe a depressão pós-parto, mas como não se fala do blues puerperal, as mulheres ficam bastante assustadas. E é muito comum essa tristeza, essa apatia. Então, essa mulher precisa ser acolhida em qualquer momento da amamentação e entender que tem uma variação hormonal, a família entender, não é que ela tá chata, gente, ela tá passando por uma transformação gigantesca. A gente lembra que nasceu um bebê, mas nasceu uma mãe também. Com certeza. Então, essa mãe, quando o bebê nasce, ela acaba ficando um pouco desassistida, porque as pessoas só lembram da criança. Sim. Então, aquela mulher que tinha toda uma atenção durante a gestação, ela já passou por uma variação hormonal e a família ainda tirou toda a atenção dela pro bebê e deixou ela completamente de lado. E ainda se ela demonstra algum sentimento, ela é criticada. Sim. Então, pra gente fortalecer o aleitamento materno, é muito importante que toda a família esteja envolvida. E tem uma frasezinha que as pessoas falam assim, se a sua opinião não vai acrescentar, não fala. Porque a mulher já está passando por muitas angústias, por muitas dúvidas. Ela própria duvida se vai dar conta, se vai conseguir amamentar, se está fazendo melhor, se não seria melhor dar o leite da fórmula, para ela descansar, para o bebê se alimentar. Então, assim, já tem tanta angústia na cabeça da mulher. Então, é muito importante que toda a sociedade esteja envolvida nessa proteção dessa mulher que está amamentando. Porque, é claro, quero ressaltar aqui, a gente está no mês do Agosto Dourado, é um mês de promoção, de incentivo ao aleitamento materno, mas a gente não está dizendo que a mãe que não consegue amamentar por qualquer motivo seja menos mãe por causa disso. Até porque, assim, a gente precisa do incentivo, a gente precisa da informação. O que a gente fica muito chateado, que a gente fica muito angustiado, é aquela mãe que não tem informação, que não tem ajuda, que não tem apoio e recorre à fórmula. Porque o pediatra mandou, porque a vizinha mandou, porque a avó, porque a mãe, a sogra. Então, assim, a gente precisa reforçar todas as informações possíveis para a mãe, para ela se sentir fortalecida e ela conseguir, quando chegar essas opiniões assim, diversas que chegam, ela conseguir tomar um posicionamento e optar por aquilo que ela quer e continuar naquilo, que seja o aleitamento materno. Para que ela decida, né? Isso, para que ela decida. Por mais que, como você falou, né, da informação, o quanto é importante mesmo, porque a mulher, muitas vezes, ela chega mesmo totalmente sem informação, porque cria muitas expectativas, né? Sim. Primeiro, pelo que a sociedade coloca. Então, é algo que eu acho que o papel do pediatra, né, ali, antes mesmo, né, quem está fazendo a obstetra, no caso, está fazendo esse acompanhamento, realmente esclarecer, né, todas essas dúvidas. A mãe, no caso, também procurar todos os direitos que tem ali, né, no processo, porque
tem o direito, né, assim que o neném nasce, ficar com a mãe por um tempo, que muitas vezes não, né, as mães não sabem disso, porque ali no momento do parto, a criança, olha, essa aqui é seu filho, pronto, e já leva, não sabe para onde que vai, e aí perde todo esse contato, né, e é o tanto que é importante de início, né, essa ligação, esses primeiros minutos ali com a mãe. E aí essa obstetra, né, estar nesse processo de realmente de esclarecer e procurar também, né, ser bem sincero também, né, tanto a mãe mostrar as dúvidas, procurar tirar nessas dúvidas para poder esclarecer, amenizar um pouquinho, né, toda essa ansiedade que é criada, porque senão é muito intenso, é muito difícil. E aí eu acho que o profissional que está ali junto poderia também, né, estar mais, não capacitado, mas de uma forma mais tranquila, como, né, você vê, é muito invasivo, sem permitir ali, pedir permissão, na verdade. E aí acaba todo mundo invadindo esse espaço, esse momento que é ali, né, da mãe, do pai, até mesmo do pai do neném, porque o quanto é importante, né, o casal, porque de informações, como se diz, de palpites, né, todo mundo tem, mas nem todo mundo é verdadeiro naquilo que diz, mas realmente são só palpites. É um ponto que eu iria até falar sobre isso, o quanto que esse pai é importante. A gente fala aqui hoje de aleitamento materno e a gente não está falando só de mãe e de bebê, a gente precisa incluir o pai nesse processo de que, como que eu, que sou pai, Jordana, vou ficar ali no meio? A mãe que produz o alimento, a mãe que é responsável por isso. Não. Né, tem inúmeras coisas que o pai ele pode fazer, pode ser incluído para que tenha um pertencimento da família ali como um todo. Por exemplo, o pai ele levar água para essa mãe, né, porque na hora da amamentação gera muita sede. O pai preparar ali, ver a posição que a criança está sendo amamentada. Então precisa ser um momento família. E quando eu falo família, eu falo mãe, pai e bebê, e o novo membro ali da família, se tiver os outros filhos, que incluam de algumas formas. Mas não deixar com que as famílias de origens invadam sem essa permissão, porque é um momento tão único, tão especial, que precisa ser especial, que tá todo mundo de cabelo em pé e não dá a devida atenção, quer ficar escutando palpite, porque a avó já tem mais experiência, a mãe já tem mais experiência ali, a mãe desses pais, né? Então, a experiência, quem vai ser criada, quem vai construir, são vocês quanto casais, né? Então, precisa ter esse diálogo desde do início. Inclusive eu quero ver bastante essa questão da nutrição, porque a nutrição da mãe, ela precisa ser vista antes de gerar, né, antes de pensar em filho. Então tudo isso precisa ser bem conversado, ser bem alinhado. Claro que a gente está falando aqui de um mundo ideal, a gente sabe que tem os percalços aí, os obstáculos que geram dificuldades, mas tudo conversado é possível se ajeitar. Posso só falar mais algumas coisas que as pessoas podem ajudar a mãe, o pai, quem tá em casa com a mãe, porque assim, a gente lembra assim, trazer um copo de água é fundamental, mas assim, gente, colocar o bebê pra rotar é uma coisa super simples, mas assim, a mãe acabou de amamentar, ela tá cansada. É muita energia, né? Muita energia. E assim, o recomendado que a gente fala, pelo menos ali nos primeiros dias, a gente deixar pelo menos 20 minutos o bebê para rotar. Então ali a mãe já amamentou, tá com sede, tá com fome, e vai ficar ali 20 minutos com o bebê para rotar. O pai do bebê, alguém que tá ali de apoio para a mulher, pega o bebê, coloca para rotar. Chegou para visitar, tudo bem que agora nesse momento de pandemia não tá tendo tanta visita, mas assim, se por um acaso você for até a casa dessa mãe, se propõe a levar um lanche para ela, observou que assim, às vezes a pia tá cheia de louça, que a mulher não deu tempo nem de comer, e a louça tá toda suja na pia. Se propõe, se oferece ajuda, porque essas coisinhas que a gente faz aos pouquinhos, ajuda bastante essa mulher. E a gente não se toca desses detalhes. Ainda tem gente que fala, que eu fui visitar a fulana e ela não me ofereceu nenhum lanche. Oi! A mulher tá precisando de ajuda e você tá reclamando que ela não te ofereceu um lanche.
Então, essas pequenas coisinhas do dia a dia, sabe? Preparar um lanchinho, levar água, que é fundamental. Gente, é muito recomendado que a mulher, enquanto ela esteja amamentando, tenha uma garrafa de água por perto. Porque amamentar dá muita sede. E, assim, entrando um pouquinho num mito que fala da questão dos alimentos, que aumentam a produção de leite, a água, ela é fundamental para a mulher amamentar. E eu, às vezes, até brinco que, assim, não é que quanto mais você beber água, mais você vai produzir leite. Eu brinco que quanto mais você está produzindo leite, mais você precisa de água. Porque o nosso organismo, ele é muito inteligente. Ele vai tirar tudo que a mulher tem no organismo de nutrientes para produzir o leite. Então, se a mulher não repõe essa saída de nutrientes, de água, ela vai ficar desidratada, ela vai ficar desnutrida. E, claro, se isso persistir por muito tempo, vai afetar, sim, a composição do leite. Mas não vai ser assim, hoje eu passei o dia inteiro sem beber água, eu vou ficar desidratado. O leite pro bebê tá perfeito. Porque o nosso corpo é muito inteligente. Ele preza primeiro pelo bebê. Então, a gente precisa cuidar, sim, da alimentação da mulher também. E como que é a alimentação dessa mulher antes de gestar? Uma alimentação saudável e equilibrada. Porque hoje em dia a gente está muito na cultura das dietas para perda de peso. Tem mulher que às vezes começa uma gestação um pouco acima do peso e já chega no consultório falando, é porque eu vou ter que perder peso, né? Não. Gestação não é o momento para perder peso. O máximo que a gente pode, dependendo do quadro que essa mulher se encontra, é manter o peso. O máximo, ainda assim dependendo de como essa mulher se encontra. Às vezes pode acontecer o quê? A mulher tem uma alimentação completamente desequilibrada. Quando eu digo desequilibrada, é que come muito alimento industrializado, pouca fruta, pouca verdura, alimentação muito monótona. Então, quando a gente... Porque, assim, não é um bicho de 7 cabeças, não é uma coisa de outro mundo. A alimentação da mulher que quer engravidar e a alimentação da mulher que está gestante. A gente tem que prezar pelo equilibrado e pelo saudável. Então, às vezes, na gestação, a gente faz esses ajustes de consumo de frutas, verduras, hidratação, redução dos alimentos industrializados. E, às vezes, essa mulher perde um pouco de peso. Porque ela estava em uma ingestão super alta de calorias vazias, que a gente chama, que é gordura e, enfim, esses alimentos industrializados que são muito ricos nessa gordura vazia, caloria vazia que a gente chama, que você consome 1000 calorias, mas de nutriente tem ali uma ralézinha, quase nada. Então, pode ser que quando a gente consegue alinhar essa alimentação, ela até perca um pouco de peso. Mas não é o nosso foco. O nosso foco é manter uma alimentação saudável e equilibrada. Tem que lembrar que durante a gestação também, a cada trimestre tem uma variação da necessidade. Só que essa necessidade, ela tem que ser avaliada tanto pelo trimestre, quanto pelo histórico de cada mulher, de estilo de vida, de alimentação, de doenças pré-existentes. E aí, assim, então antes dela engravidar, o cuidado tem que ser isso, uma alimentação saudável, porque a alimentação saudável antes da gestação, ela colabora também com a qualidade dos gametas, tanto femininos quanto masculinos, tá? Que os homens também que querem ser pais, eles precisam cuidar da alimentação também. Assim, Importante. Justamente. Porque aí as pessoas só lembram da mulher, mas o homem... por tudo. Mas o homem também é responsável. Então, prezar por uma alimentação saudável que tenha qualidade nutricional. E aí, durante a gestação, prestar atenção nessas peculiaridades que cada mulher traz e de acordo com o trimestre. E quando a mulher está amamentando... gente, na gestação, não é interessante que a mulher consuma alimentos crus, que traz o risco de contaminação. Álcool também, pelo amor de Deus, não... É 0. Porque fala daquela cerveja preta que dá leite, né? Na gestação, álcool 0. Na amamentação, não é que, assim, essa mulher não vai poder tomar nada, nem uma taça de vinho em qualquer horário. Mas o que acontece? A gente precisa pensar, por exemplo, eu vou ter uma festa no mês que vem, na semana que vem. Já começa a tirar leite. Já começa a tirar leite, guardar na geladeira, no congelador. E aí, quando chegar esse dia, você já tem o seu leite estocado. Então, você vai poder beber um pouquinho que você quer, seja do vinho ou alguma coisa que esteja, assim, que você sinta vontade
depois que você bebeu, dependendo da quantidade também, gente, vamos prezar pelo equilíbrio, pela responsabilidade. Então, assim, conta, por exemplo, tem uma tabelinha na internet que você acha da questão, assim, da ingestão de álcool e quanto tempo depois a mulher pode amamentar. A gente tem que lembrar que cada organismo metaboliza de uma forma diferente. Então, o que a gente faz? Ali, por exemplo, você tomou uma taça de vinho. Gente, eu tô chutando que eu não lembro números de cabeça. Você tomou uma taça de vinho e aí você tem que esperar pelo menos 2 horas para amamentar. Se lá tá falando 2 horas, você vai jogar mais 2. 4 horas depois, isso você já tinha o leite guardado no congelador e já tá oferecendo o seu leite guardado pro bebê. Passado esse tempo, esse intervalo de 2, 3 horas, não tem mais problema a mãe amamentar. Então, na gestação, álcool 0. Na amamentação, tem como a gente se programar para a mulher, se ela tiver vontade, ingerir alguma quantidade de álcool. Mas não vai aumentar a produção de leite. Definitivamente, mulher. Mas o que acontece? Geralmente, quando a gente consome álcool, a substância promove um relaxamento da musculatura. Então, o que acontece? Às vezes a mulher está ali super tensa com o dia a dia, com as coisas que estão acontecendo. E aí ela toma uma cervejinha, um vinho, sei lá, e relaxa. Esse relaxamento pode promover uma produção de leite. Por quê? A mulher precisa estar relaxada, ela precisa estar tranquila. Por isso que a gente fala muito no apoio. Na rede de apoio para a mulher que está amamentando. Porque ela precisa estar tranquila para conseguir amamentar. Porque o psicológico manda muito na amamentação. Porque se eu convencer uma mulher que o leite dela é fraco, que não está sustentando o bebê, o leite seca, a produção para. É importante a gente trazer algumas dicas aqui, né, Tainá, em relação a essa questão do relaxamento, do centramento, que além da rede de apoio, tem mulheres que infelizmente não conseguem ter, porque as pessoas em volta precisam mais de apoio do que ela, coitada. Então, é você ir percebendo o que você pode fazer por você, né? E iniciar um acompanhamento psicológico durante a gestação é importantíssimo, porque isso vai te dar mais força para você estar mais preparada para os obstáculos aí, para essas demandas que vão te sugar, né? Você vai precisar você fazer uma meditação, você trabalhar com a sua respiração, sempre puxar o ar pelo nariz, segura ali uns 3, 4 segundos, solta, sente a sua barriga subir e descer ali para sentir que você está respirando, porque essa respiração curtinha que a gente faz aqui no tórax, você está dando energia só para o racional. Então, você não está reenergizando todo o seu corpo. E essa integração do corpo, ela é muito importante. Sim. Preparar um banho gostoso, como a Poliana trouxe, né? De não ter tempo de alimentar. E às vezes a mãe também não tem tempo nem de tomar um banho. Sim. E o quanto é importante, né? Ter essa rede de apoio para poder preparar mesmo. Olha, tira, relaxa. Tem um tempo ali para poder sentir aquela água, porque o banho ele é muito relaxante, né? Ainda mais quando é aquela temperatura ideal, então a gente precisa sim parar para poder relaxar, ter um momento de descanso mesmo, porque a mãe também precisa muito descansar. Sim. E quando a gente fala dessa rede de apoio, é claro que o pai ele precisa estar presente, mas essa mãe, ela precisa também aceitar outras ajudas, porque não, eu fico às vezes nessa ideia de que eu sou mãe agora, eu dou conta de tudo, eu e meu esposo, né, a gente resolve tudo e pronto. E aí, quem vai realmente fazer essa alimentação, né, como a Poliana trouxe, de ser realmente uma alimentação saudável para aquela mãe, porque ela precisa estar bem alimentada. Então, receber, sim, né, um almoço, uma janta, alguém para poder limpar essa casa. Então, para poder falar, olha, então vai descansar, agora você já deu mamar, eu coloco o neném para dormir. Vai descansar, que às vezes é um momento também que a mãe tem, né, para poder descansar. Eu acho que isso tudo interfere, e não somente na parte emocional, né, mas nessa relação também com a criança. Sim. Mães superprotetoras, elas tendem a ter esse movimento de que eu preciso dar conta de tudo. Então, eu que fico aqui, eu não me permito tomar banho, eu não me permito comer, e tá tudo certo. E aí acha que tá tudo bem, acredita fielmente, pode estar ali
se acabando por dentro, mas ela acredita que está tudo bem. Só que se você pensar mesmo no bem-estar dessa criança, é preciso cortar um pouquinho desse cordão mesmo, acho que a gente nem pode chamar do cordão, né? Mas dessa possessividade, dessa questão de querer ali tomar conta de tudo, pro bem-estar do próprio bebê, porque pensa você, cheia de coisas na cabeça para resolver, né? Mais essa carga, essa pressão que você tá. Se você não se permite ali tomar um banho, fazer suas necessidades ali sem ninguém te perturbar, se cuidar ali um pouquinho, passar um creme no seu corpo, principalmente nos seios, né? Você não... dedinho. Com algumas indicações da nutricionista. Se você não ter esse momento de cuidado, eu falo muito da hidratação. Então, vou deixar um espaço para você para falar dos seios, mas hidratação da pele mesmo, você não fica presente com o bebê. E aí, essa falta de presença, você tá ali só de corpo, isso prejudica muito o vínculo mãe-bebê, esse contato, porque o olho no olho, o contato, né, pegar ali no bracinho, na mãozinha, interagir com esse bebê, você não vai conseguir. E aí isso vai ficar muito pior do que se você deixar ali meia hora, 1 hora com o pai ou com a avó, né? Sim. Não, é porque assim, a gente tem que lembrar que o seio tem a parte mais clara e a parte mais escura, que é a areola. E é a areola onde o bebê vai pegar. Só assim, rapidão falando da areola, é por isso que a gente fala que o bico em si não vai interferir na amamentação. Claro que se o bico for completamente invertido, a mulher vai ter um pouco mais de dificuldade. Mas o bebê tem que abocanhar a areola. Então, o formato do bico não deve ser um impedimento para a amamentação. Se tiver um pouco de dificuldade, procura ajuda no banco de leite, de uma consultora. Mas o formato do bico não vai interferir, porque o bebê pega na areola. A areola é a parte mais escura, redonda do peito. Na areola, não passar nada. Na parte mais clara do peito, hidratação do jeito que quiser. Mas na areola não passar nada. Até porque quanto mais a pele, assim, vamos dizer, bruta, menos lesões. Porque a pele mais lisinha, ela é mais... assim, ela fica mais sensível e fica mais pronta para uma lesão. E a hidratação faz isso, né? Porque a pele faz ela ficar mais fina, né? Sim. E aí, quando a gente passa algum produto também no bico do peito, na areola, a gente acaba promovendo uma obstrução de ducto. Principalmente no bico, que é por onde sai o leite. Então, assim, se a gente passa alguma substância em cima do bico, até aquelas pomadas que são próprias para favorecer, para cicatrização da lesão, a gente também não pode colocar em grande quantidade. Porque às vezes a pessoa pensa, a lesão está muito grande, posso passar mais. Não. Porque a gente vai promover uma obstrução de ductos e vai só piorar a situação. Ótimo a gente ter entrado nesse assunto, que tem muitos remédios caseiros, né? Que vai fazer na mistureira ali da avó e vai lambrecando lá tudo. E então não, né? Não. Olha só, mulheres, o quanto aguinha, né? Sabão, quanto informação é importante para que vocês tenham esse cuidado, que olha o impacto psicológico que tem. Vocês vão escutando esses remédios caseiros, né? Ah, não, é caseiro, eu posso passar. Sim. E aí prejudica mais, você acha que não está produzindo leite, que você não dá conta, você fica estressada, e aí vai uma coisa desencadeando a outra e te prejudicando nesse processo do aleitamento. Sim. Nada de remédio caseiro. Nada de remédio caseiro. Porque assim, se a gente pensar, olha, vai virando uma cascata. Porque vamos supor que a mulher passou hidratante lá bastante, ou então estava ferida e passou pomada. Aí promoveu uma obstrução de ducto. A obstrução de ducto vai fazer o leite não sair, vai sentir dor, a mama pode ficar quente, vai ficar em alguns locais mais duro. Esse desconforto todo, a hora que vai colocar o bebê para mamar, a mãe sente dor e o bebê percebe quando a mãe sente dor. Porque dá uma retraída, às vezes olha feio pro bebê porque tá doendo. Então, assim, o bebê sente. Aí vai virando uma cascata, pode chegar a evoluir numa mastite.
Porque o leite que não é retirado da forma correta, assim, a gente tem que lembrar que a mama nunca vai ficar totalmente esvaziada. Mas quando o bebê mama a quantidade que ele precisa, a mama fica mais mole. A mulher sente que a mama ficou realmente mais vazia. E o bebê está satisfeito. Então isso é um sinal que a produção está legal e o bebê está ganhando peso. Então tá tudo ok. Mas a mama, ainda se você tirar um pouquinho, ainda vai sair mais um pouquinho. A mama que não é esvaziada corretamente pode provocar várias coisas. Pode provocar mastite, abaixar a produção. Porque às vezes a gente pensa assim, o peito está muito grande, está muito cheio e meu bebê mama o tanto que ele fica satisfeito, capota e meu peito ainda está cheio. A gente precisa promover um esvaziamento dessa mama. Porque pode promover um efeito rebote de baixar a produção e também pode provocar uma mastite. Então é muito importante, às vezes o que a gente chama de ordenha de alívio. Pode ser com a mão ou pode ser com uma bombinha. Mas é muito importante que se o bebê mamou, ficou satisfeito e a mama ainda está cheia, que essa mãe tire um pouco do leite para ela sentir um alívio maior e não promover essa baixa produção ou futuramente uma mastite. Sim. E eu gostaria só de ver a questão de quando ocorre o sangramento, né, do seio ali, tem algum prejuízo, algum problema para o bebê em relação à amamentação? Não, porque eu acredito que as mães, elas entram meio que em desespero de falar, mas como que eu vou deixar o meu bebê, né, ali tomando leite com sangue, e aí acaba criando toda uma fantasia, né? Sim, o sangue em si da mãe, se a mãe não tem nenhuma doença, não vai trazer prejuízo nenhum pro bebê. Mas essa mãe, igual eu falei, se essa mãe tá sentindo dor, vai afetar tanto o bebê. Porque assim, gente, às vezes a gente percebe que o bebê não tá querendo mais ir pro peito. A mãe leva o bebê pro peito, mas o bebê tá recusando e tá aquele peito todo ferido. O bebê sente. O bebê sente que a mãe não tá confortável, que a mãe olha pro bebê com uma cara de dor. Ela retrai quando o bebê vai pegar e tá machucado. Então o bebê começa a perceber que aquele momento não é legal, que aquilo não é legal. Então vai evitando o peito. Então, assim, o bebê mamar o sangue em si não vai trazer prejuízo para o bebê. Mas vai acontecer toda essa questão, sim. E, às vezes, a mãe olha aquele leite, assim, com uma coloração estranha, parecendo que tem sangue. Pode ser, dependendo do tempo que está acontecendo isso, às vezes é na pojadura, que é a descida do leite, pode estar acontecendo o que a gente chama de cano enferrujado. Que é porque, o que acontece? Na pojadura, que desce aquele tantão de leite, que a mulher fica com o peito inchado, que acontece por volta, assim, depende do tipo de parto, depende de como está o organismo da mulher, tem vários fatores que interferem, mas o leite desce por volta do 3º até o 5º, 6º dia, que às vezes lá no 4º dia, a mulher não teve aquela mama muito cheia e ela fala, eu não tenho leite. Todo mundo já está amamentando, todo mundo já desceu o leite e o meu não desceu. Esse momento, ele é muito variável. E assim, quando desce essa grande quantidade de leite, pode acontecer de romper um vasinho. E aí pode acontecer do leite descer um pouquinho sujinho de sangue, que é o que a gente fala de cano enferrujado, porque estava ali parado e de repente, pum, desceu aquela quantidade. Então não precisa preocupar também com isso. Pode ficar tranquilo. E o colostro, né? Algo que fala, mas será que eu posso dar pro bebê? É importante. O colostro, ele é extremamente fundamental pro bebê. A gente até chama o colostro da primeira vacina do bebê. É muito rico em anticorpos e, assim, como eu falei anteriormente que o nosso corpo é muito inteligente, a qualidade de nutrientes do leite, ele muda de acordo com a idade do bebê, de acordo com ao longo do dia, durante a mamada. Então, o nosso corpo vai promovendo essa mudança na qualidade do leite, na quantidade de cada nutriente, de acordo com a necessidade do bebê. Então, a gente tem que pensar que o bebê, a hora que ele nasce, o estômago é muito pequenininho. Muito pequenininho. Então, não vai caber uma grande quantidade de líquido, gente. Aí a gente fala, mas o colostro é tão pouquinho. Gente, o estômago do bebê também é muito pequenininho. Então, não vai caber muita coisa. Não adiantaria o corpo produzir uma grande quantidade, sendo que a gente teria que, entre aspas, jogar fora. Então, assim, o colostro, ele é bastante rico em gordura, justamente porque o bebê precisa de muita energia, mas em pouca quantidade. Então, é mais rico em gordura e à medida que o leite vai modificando a composição, que o bebê vai ficando mais velho,
a quantidade de gordura vai diminuindo, a quantidade de carboidrato vai aumentando. E é muito interessante quando a gente olha as tabelas de composição de leite, que assim, o colostro de um bebê prematuro é diferente do colostro de um bebê que nasce termo, que a gente chama, que é a partir de 36, 37 semanas. Uhum. Então, assim, o leite vai modificando de acordo com a necessidade do bebê. Como o estômago é pequeno, o colostro vai ser em pequena quantidade, mas ele é extremamente importante para o bebê. E precisa de estímulo. Porque às vezes, a hora que você falou na questão do parto, dos minutos que a mãe precisa ter com o bebê, que às vezes o bebê é levado para longe, que a gente chama da golden hour, que é a primeira hora de vida do bebê, às vezes esse bebê não vai nem mamar. Mas é muito importante esse estímulo dele estar ali no corpo da mãe, ele vai reconhecer, às vezes o bebê só sente o cheiro, lambe o bico do peito, mas ele está ali, está tendo estímulo, e a gente precisa desse estímulo. A sucção vai ser o que vai mandar na produção de leite. Então, quanto mais estímulo esse bebê fizer no peito, mais leite a mãe vai produzir. Por isso que as doadoras não têm falta de leite. Quanto mais doa, mais produz leite. Então, assim, o colostro vai ser em pequena quantidade. E quanto mais o bebê for estimulando o peito, a quantidade de leite vai aumentando. E ao longo da idade do bebê, a composição do leite também vai diferenciando. Essa questão da quantidade, a gente que fala muito no programa sobre essas disfunções alimentares, os transtornos alimentares que podem surgir, né? E falar dessa mãe que acha que o leite está pouco e lembrar que o estômago do bebê é pequenininho, é você ter esse olhar cuidadoso para você mesma, no sentido de que essa necessidade de alimentar, de suprir uma falta, será que é do bebê ou ela é sua? Então, é uma falta emocional que é importante que você esteja bem atenta para que você busque ajuda profissional para preencher essa falta. É uma necessidade de que, meu bebê está com fome, eu tenho que dar de tudo. Aí ele começa ali, depois do aleitamento, ele começa a pegar algumas frutinhas, outros alimentos, e você vai enfiando tudo nele, sendo que ele não precisa de tudo aquilo. Então, é uma necessidade sua que gera uma obesidade nessa criança, que é muito sério. O aleitamento, ele previne a obesidade, né? Por isso que a gente trabalha muito isso no Agosto Dourado, porque vai prevenindo um monte de doenças. E uma delas é a obesidade. Agora, a forma com que você lida com essa comida para a criança, isso pode causar ou contribuir para uma obesidade para essa criança. Sim, a criança, quando ela nasce, ela tem essa noção de saciedade e fome muito bem regulada. Então, por isso que o aleitamento materno, ele consegue compactuar com isso. Quando a gente coloca uma fórmula para o bebê mamar, aí, claro, assim, não estou julgando agora, nesse momento, a mulher que está dando fórmula. Vamos, assim, esquecer que a gente está no Agosto Dourado, vamos falar da fórmula. Às vezes é necessário, às vezes a mãe está recorrendo a essa porque foi a única opção que ela teve. Na mamadeira, o bebê não vai controlar o tanto que ele mama. É a gente que vira a mamadeira e tá lá. Às vezes o bebê já tá empurrando com a cabeça. E aí a gente continua enfiando a mamadeira pro bebê terminar aquela mamadeira. Então esse senso de saciedade e fome vai ficando desregulado. Por isso que o aleitamento materno ajuda também a prevenir isso. Porque ele mantém. Aí entra a questão da introdução alimentar que você falou. Que às vezes no aleitamento materno foi tudo legal. Aí começa a introdução alimentar, a pessoa tá lá enfiando, ainda puxa a colher pro bebê comer tudo que tá na colher e tudo que tá no prato. Então a gente tem que lembrar que o bebê tem essa noção de fome e saciedade e respeitar o que você falou. Que às vezes é uma fome oculta da mãe, emocional, que aí vai dar-lhe alimentação na criança. Sim. E nessa parte que nós falamos várias coisas importantes, desmistificamos aqui várias crenças, né? E o quanto é importante mesmo a gente trazer esse conhecimento para os nossos ouvintes. Até mesmo, quanto mais a gente fala, eu acho que mais a gente, vai aprendendo. E aí, então, a gente poderia chamar um intervalo rapidinho, para os nossos ouvintes aqui. E logo mais voltamos. Obrigado, Deus, não há melhor lugar
do que estar com vocês. Obrigado, Deus, não há melhor lugar do que estar com vocês. É quentinho, seguro e gostoso, cheio de risada e abraço carinhoso. Porque tudo foi feito no coração de Deus. Porque tudo foi feito no coração de Deus. E assim vou seguindo como Ele quiser, brincando, correndo, pulando e dançando. Ser família é bom demais dar conta, é bom demais dar conta. Oh, 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 oh. Ser família é bom demais dar conta, é bom demais dar conta. Oh, oh, oh. Yeah. É quentinho, seguro e gostoso, cheio de risada e abraço carinhoso. Porque tudo foi feito no coração de Deus. Porque tudo foi feito no coração de Deus. E assim vou seguindo como Ele quiser, brincando, correndo, pulando e dançando. Ser família é bom demais dar conta, é bom demais dar conta. Oh, oh, oh. Ser família é bom demais dar conta, é bom demais dar conta. Oh, oh, oh. Mas tem que ser real, tem que ser real. Mas tem que ser real, tem que ser real. Ser do coração, ser do coração, ser do coração, ser do coração. Yeah. Ser família é bom demais dar conta, é bom demais dar conta. Oh, oh, oh. Ser família é bom demais dar conta, é bom demais dar conta. Oh, oh, oh. Yeah. Estamos de volta ao programa Por uma Família Melhor. Estamos aqui no quadro Cristão Saudável. Eu sou a psicóloga Juliana Ribeiro. Eu sou a psicóloga Tainá Bento. Estamos aqui com a convidada e nutricionista Poliana Mendonça, falando sobre o aleitamento materno, quanto é importante esse aleitamento, tanto para a mãe, quanto para o bebê, quanto para a família, né? Dessa questão de a gente preparar essa saúde mental e essa estrutura familiar para que receba tanto a mãe, que a gente estava falando aqui dos conflitos que essa mãe tem, essa falta de apoio, e tanto para o bebê também. Essa mãe, ela precisa estar saudável, tanto física quanto emocionalmente, para dar esse suporte para esse bebê. Sim. E a gente poderia, então, começar falando, né, aproveitando o gancho ali da importância dessa amamentação. Quais são os benefícios, né, do próprio amamentar mesmo para essa criança? Sim, como a gente já vinha falando, a composição do leite. Então, o leite materno tem a composição ideal para o bebê. E vale lembrar que cada bebê, a mãe vai produzir um leite de acordo com a necessidade. Então, cada gestação é única, cada bebê é único e cada mulher é única. Sim. Então, o leite materno vai ter a composição ideal para o bebê. Também tem a questão do vínculo mãe-filho, que aumenta bastante com o aleitamento materno, fortalece muito. O aleitamento materno, ele também previne doenças respiratórias,
alérgicas, por causa da composição do leite. Lembrando que, assim, gente, as fórmulas, por mais que elas se assemelhem à composição de macro e micronutrientes do leite materno, elas não conseguem passar células de defesa. Não tem células de defesa. O quanto a natureza é maravilhosa, né? Sim. A gente precisa sempre entender esse fluxo da natureza, dessa energia de vida mesmo, para poder respeitar. A gente fica querendo, a gente falou até no início do programa, a gente fica querendo facilitar a vida. Não, eu tô bem, meu bebê também tá bem, tá tudo certo. E rompe com um monte de coisa que a natureza, que o nosso organismo tem o poder de cura mesmo, porque olha o sistema imunológico do bebê como fica com o aleitamento. Sim. Então, se você pode fazer isso para o seu filho, por você mesma, porque o vínculo ele é espetacular, então faça. A gente vai falar aqui mais pra frente daquelas mães que não podem, que tem também soluções para isso, tá? Nada é perdido e você não precisa recorrer primeiro aos industrializados. Tem outras ferramentas que, se não der mesmo, aí tem o industrializado para suprir. Sim, e assim, a gente tem números que mostram que reduz muito a mortalidade infantil, principalmente no primeiro ano de vida, porque uma das principais causas de mortalidade infantil é a diarreia. E com o leite materno, o bebê não tem diarreia. Por quê? O que acontece? Na fórmula, o bebê pode ter uma contaminação pela mamadeira, que às vezes a higienização da mamadeira não foi muito bem feita e tem ali uma proliferação de bactérias e micro-organismos. Às vezes a água, que a gente pensa que a água que está chegando na nossa torneira está perfeita, e às vezes não. Por mais que a gente pense, mas é do filtro, mas você não sabe como é que veio, porque, gente, quanta notícia a gente vê de contaminação da água. Então, assim, são alguns riscos que vão trazendo que podem propiciar a diarreia no bebê. Às vezes a fórmula mesmo que a mãe oferece, o bebê tem alguma reação e provoca diarreia. E o bebê é um ser muito, assim, sensível. Então, uma diarreia para um adulto é muito diferente para uma diarreia para um bebê. Pode levar à morte, sim. Então, o leite materno, para promover essa qualidade ideal nutricionalmente para o bebê, passar células de defesa para o organismo do bebê, ele consegue reduzir esses fatores de diarreia, alergias e, futuramente, comorbidades como a obesidade, a hipertensão. Claro que assim, gente, o fator ambiental, que é onde a gente vive, como a gente se alimenta ao longo da vida, pode, assim, botar para perder essa questão do aleitamento materno. Mas se a pessoa continua numa vida saudável e foi amamentada, lembrando que assim, a gente não falou a recomendação tanto da Organização Mundial da Saúde quanto do Ministério da Saúde é exclusivo até os 6 meses e continuar até os 2 anos ou mais. Então, esse bebê que alimenta, tem alguns gráficos que mostram a redução da mortalidade dessas doenças ao longo da vida. Se o bebê foi amamentado até os 6 meses exclusivamente, se o bebê recebeu leite até os 2 anos ou mais. Então, tem alguns gráficos que mostram quanto mais tempo de aleitamento materno, mais benefícios traz, reduzindo riscos para algumas doenças, para a criança, para o adulto, na vida adulta. Então, assim, é muito importante a gente prezar para esse aleitamento materno. Falei da redução da mortalidade, que a gente, esse número que você citou no outro bloco, falando de mais de 800 mil crianças que são salvas pelo aleitamento materno, esse foi um grande estudo que aconteceu lá em Pelotas, que é uma coorte, assim, que todo mundo tem vontade de participar e tal. E ele acompanhou até os 30, 35 anos, se eu não estou muito enganada. Essa é uma população muito grande. Então, ele avaliou quem foi amamentado, quem não foi, até que idade e até o QI das pessoas na vida adulta foi diferente de quem foi amamentado para quem não foi amamentado. Olha só, a importância, né? Gente, é cada detalhe, por isso que a gente precisa sim, por mais que estamos num mundo muito capitalista, né? Sim. De muita correria, que a gente precisa, parece que as mães, né, voltando para essa questão que as mães precisam entrar no mercado de trabalho, que elas precisam trabalhar, então, eu fiquei gestante, eu tive ali o bebê e eu tenho que voltar logo para o mercado de trabalho, mas o
quanto é importante, pelo menos esse período de 6 meses, né? Que realmente a mãe precisa ter, porque é um contato. Quando a gente trouxe muito essa questão, né, do vínculo que é criado, gente, é muito fundamental para essa parte emocional, né? Para a criança lá na frente, lá na adolescência, lá na vida adulta, ser uma criança com essa parte emocional muito mais estruturada. Sim. E pensando nessa parte de praticidade, gente, olha, você pensa, você tá numa festa, você tem que carregar uma bolsa com a fórmula infantil, tem que carregar a mamadeira, tem que achar um lugar que tenha para você ferver a água, para preparar a mamadeira. E quando você tá no aleitamento materno, você tá ali com um vestidinho de uma alcinha, você tirou, bebê mamou, tá tudo certo, tchau. Então, assim, essa questão da praticidade, a gente tem que lembrar essa praticidade também da amamentação. Claro, esgota, chega um momento que a mãe tá muito cansada. Então, assim, lembrar que, igual a gente conversou antes, é um processo cansativo, não é aquelas 1000 maravilhas que todo mundo fala, que é tudo muito lindo, tudo maravilhoso. Porque a gente ouve tanto isso, aí a hora que a mãe vai amamentar, ela, nossa, mas eu tô tendo dificuldade, então pra mim é horrível. Então, não é 1000 maravilhas, não é tudo maravilhoso, principalmente ali no primeiro mês, que tem muita mudança, que a mãe tem privação de sono, porque o bebê recém-nascido, ali na primeira semana, gente, ele mama de 2 em 2 horas, é igual eu já escutei uma vez, é igual telecena de hora em hora. Então, assim, principalmente na primeira semana, é muita privação de sono, não é fácil, realmente não é fácil. Por isso que a gente tem que apoiar as mães que estão amamentando. Não é fácil, é uma coisa difícil, é uma doação de tempo, é uma doação de pessoa mesmo. Ela tá se privando dela como mulher para ser a mãe. Então, não é fácil. Não. Mas é uma escolha que precisa ser apoiada e sustentada. E que apoiada se torna possível, né? E mais leve. Isso. Porque realmente demanda muito tempo, demanda muita paciência também, porque tem criança, né, que realmente é um pouco mais preguiçosa, mas que ela precisa de ter um tempo para poder mamar. Então é todo um contexto, né? A gente pode falar horas e horas aqui, porque são tantos assuntos que a gente, né, pode trazer, que é fundamental. Então, a mãe realmente precisa respeitar, porque tem muitas mães também que nesse processo de amamentação, porque ela pode estar tão cansada que ela chega a dormir. Sim. Né? Então, por isso que é importante sempre ter um outro, né, um acompanhante ali do lado, para realmente também estar junto nesse processo de amamentação. Essa questão de estar cansada e dormir, vou pegar um gancho, não existe posição certa para amamentar. Pode amamentar em qualquer posição. Desde que a pega do bebê esteja correta, pode ser até de ponta cabeça. Se o bebê estiver pegando certo no peito, estiver com o corpo inteiro voltado para a mãe, tá tudo ok. Agora, quando a mãe tá muito cansada, é de noite, tá com muito sono, a gente desaconselha amamentar deitada. Porque a mãe pode pegar no sono. Então, se tiver com muito sono, muito cansada durante a noite e for amamentar, evitar a posição deitada. Tentar amamentar sentada, que é mais seguro. Poliana, a gente está chegando aqui no finalzinho do nosso programa e eu lembro que você comentou um pouco em relação às mamadeiras, chupetas. E eu gostaria que você falasse um pouquinho pra gente, antes da gente fechar, que eu acredito que seja muito importante falar para os nossos ouvintes sobre isso. Sim. Vou começar, então, da mamadeira, porque a gente estava falando do leite, da fórmula. Às vezes a mãe está com uma baixa produção. Realmente pode acontecer de ter uma baixa produção. Mas a gente tem alguns protocolos que a gente consegue fazer aumentar essa produção. Retirar o leite nos intervalos. Tem um que chama Power Pump. Gente, é cansativo aumentar a produção de leite, mas existem alguns protocolos. Que a mãe vai fazer ordenha, descansar, fazer ordenha novamente, para a gente aumentar a produção. O que acontece às vezes? A mulher está com uma baixa produção e recorre à fórmula na mamadeira ou na chuquinha. Isso vai provocar confusão de bico e confusão de fluxo para o bebê. Porque no peito, ele vai estimular a musculatura. Então, assim, vai precisar fazer força. O bebê também sua quando está mamando, porque ele faz um esforço físico que ajuda no desenvolvimento da musculatura. Mas se a gente entra com uma mamadeira, por mais que ele tenha produção de leite, mas entra com a mamadeira,
pode acontecer um desmame precoce, porque o bebê vai ter essa confusão de bicos. Uhum. O que a gente pode fazer? Oferecendo um copinho. A gente usa sonda também, que às vezes até precisa de uma fórmula para complementar, mas com a sonda ou com o copinho não tem essa confusão e não promove o desmame. Chupeta, pelo amor de Deus. Claro que assim, gente, não tô julgando, porque eu não sou a mãe que tô lá acordada de madrugada com o bebê chorando. Sim. Mas tentar evitar ao máximo o uso da chupeta, principalmente no primeiro mês de vida, que está ali estabelecendo a amamentação. Então, a chupeta pode sim provocar confusão de bicos, porque o bebê vai estar mastigando aquele plástico. Então, a hora que ele for pro peito, ele também vai querer mastigar. Então, pode promover essa confusão de bicos. Então, se puder evitar ao máximo a chupeta, é muito importante evitar. Mas se precisar fazer o uso da chupeta, o bebê tá chorando muito, tá muito irritado, acalmou, tira. Não deixa o bebê acostumar com a chupeta. Aí até os odontopediatras surtam quando falam da chupeta. E assim, pegando esse gancho de plástico, de alguns artefatos, concha, gente, pelo amor de Deus, não usem concha. Porque a concha, ela só traz malefícios. Ela promove, aumenta a chance de ter candidíase mamária, porque vai ficar úmido e quente. Ótimo para a bactéria se desenvolver. Essa concha... Isso, eu ia perguntar, como que é que você pode explicar para as pessoas, nossos ouvintes, entenderem o que é essa concha? Tá. Ela é... Ai, meu Deus. Explicar sem ter uma imagem. Ela é um plástico arredondado, côncavo, tipo uma conchinha de... Se a gente pensar lá na cozinha, uma concha de arroz, de feijão. É uma concha. Ela é furada numa região do bico do peito. E a indústria vende a concha para proteger o bico que está rachado. Sim. Para não deixar entrar em contato com o tecido. Então é um plástico ali que ele é oco. E aí no vãozinho acumula o leite que está vazando. Então fica aquele acúmulo de leite que é uma matéria orgânica e vai promover essa proliferação de bactérias. Então assim, se tá com o bico rachado e quer colocar alguma coisa para proteger o peito, faz um rolinho com uma fraldinha. Uma fraldinha de boca, faz um rolinho. Igual a gente fazia na escola, um rolinho de jornal. Dá uma amarrada e coloca. Porque a gente vai proteger o bico do peito, não vai estar em contato com o tecido e não vai promover uma proliferação de bactérias. Ótimo. Aí tem o bico de silicone intermediário também, que é muito importante ser evitado. Porque o bebê às vezes pode ficar mastigando o plástico, e aí a hora que a mãe não vai conseguir tirar esse bico intermediário, porque a hora que o bebê vai pro peito, ele não sente o plastiquinho lá no céu da boca, então ele não vai querer mamar. Claro que existe um caso ou outro que realmente o bico intermediário ajuda, mas é muito interessante ter um apoio de algum profissional para fazer essa orientação, tanto do uso quanto da retirada gradual desse bico de silicone. Ótimo, importantíssimo. Fala rapidinho para nós sobre a importância, né, trazendo essa questão do amamentar, das doações de leite, né, das mães aí que realmente produzem bastante leite. Fala um pouquinho para nós quais são os meios, né, de também aonde nós podemos recorrer. Sim. Aqui em Goiânia, nós temos 3 bancos de leite excepcionais, que é da Maternidade Nascer Cidadão, do Materno Infantil e da Dona Iris. E lá, as mães que também têm dificuldade podem ir até o banco de leite e pedir ajuda. O que acontece? Agora, nesse momento de pandemia, cada banco de leite está funcionando de uma forma. Então, é importante, antes de ir até o banco de leite, ligar e se informar como é que está sendo o atendimento. Mas é fundamental a mulher pensar nessa questão da doação de leite. Porque o leite materno que é doado para o banco de leite, ele passa por um processo de análise, de pasteurização. Então, assim, e ele é ofertado para os bebês que estão na UTI. Então, aquele bebê que não está em contato com a mãe, que não tem... por algum motivo não tem como amamentar na mãe dele, esse leite do banco de leite vai ser oferecido para ele. E, gente, cada frasco de leite alimenta 10 bebês. Então, aí a mulher pensa, mas eu tiro só um pouquinho, não compensa doar. Cada gota de leite compensa doar sim. Lembrando que o estômago do bebê é pequenininho. E o prematuro que está lá na UTI é mais pequeno ainda. Então, 200 ml daqueles frascos mesmo de vidro. Lembrando que para doar é frasco de vidro com tampa de plástico. Então, assim, 200 ml de leite, a gente alimenta 10 bebês. E depois de hoje, no programa aqui de hoje, você pode ver
o quanto realmente vale a pena doar esse pouquinho que você acha que é. E que às vezes tem até uma equipe também que, se não tiver como, né, levar esse leite, tem uma equipe que busca em casa. Então, A equipe busca. Então tem como. Né? Hoje tem meios mesmo pra gente realmente ajudar, facilitar nesse processo de amamentação ou do aleitamento, né, materno. Quanto é importante, como a gente trouxe aqui, né, nesses primeiros dias ali, o quanto é importante esse leite materno. Então, gente, independente, nós precisamos procurar mesmo esse conhecimento, né? Sim. Todas as formas de ajuda, que eu acho que isso ajuda muito, em todos os sentidos. Com certeza. E você, mãe, precisar de ajuda, procure, né? Não fique sofrendo sozinha, não fique achando que você tem que dar conta de tudo sozinha. Tem apoio psicológico para isso. Você pode sim pedir ajuda para o seu marido, né? Ou para sua família. Ela precisa te enxergar. Você é um ser ali muito importante nesse processo e que você precisa estar bem. Tá bom? Converse com o nutricionista, né? Aproveitando que tá aqui, realmente foi ótimo. Agradeço muito a sua presença, porque trouxe muito conhecimento para nós e eu tenho certeza para os nossos ouvintes também. Então, a gente tem vários profissionais, tanto o psicólogo, como a Jordana falou, né? A nutricionista, o obstetra, o pediatra, ou seja, o médico que tenha confiança. Consultor de amamentação. Ótimo, um consultor, ou seja, temos várias opções. Então, primeiro, eu quero agradecer muito pela sua presença aqui, foi ótimo, gratidão. Gratidão, Jordana, também, por, né, mais um momento aqui juntas. É isso, pessoal, muito obrigada a todos os ouvintes que, né, estavam aqui participando conosco. Se vocês tiverem alguma dúvida, vamos deixar aqui o contato da Poliana para que vocês possam aí precisar de consultas, de questionamentos, de dúvidas. A gente pode te encontrar através de qual contato, Poliana? Bom, no meu Instagram é @NutriPoliResende. Poli com I? Com I. E só um L. É simplesinho mesmo. NutriPoliResende. E o meu WhatsApp é 99958-8961. Ótimo. Eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui falando sobre esse tema, que é importantíssimo, que é a minha menina dos olhos desde a graduação. Muito obrigada mesmo. E espero ter contribuído com algumas informações e promover esse apoio, incentivo. Com certeza. Gratidão pelo seu sim aqui do programa. Fique à vontade para vir outras vezes aqui ao quadro Cristão Saudável. Gratidão, Tainá, mais uma vez, mais uma parceria. E vocês nos encontram também através do @JordanaRibeiroPsi e o meu Psi Tainá Bento. Fiquem à vontade, pessoal. A gente sempre fala aqui que o programa é feito para vocês, né? Então, sugestões de temas, tirar dúvidas, nos chame ali no inbox do Instagram, pelo Santuário Sagrada Família. Siga nossas redes, né? Santuário Sagrada Família, Difusora Divino Pai Eterno também. Agora nós estamos aqui na web rádio da Sagrada Família. Você pode nos ouvir através do aplicativo, só baixar o aplicativo que você tem acesso aí a toda a nossa programação, através do Facebook também do Santuário e da Difusora Divino Pai Eterno. Então, sejam aqui, quem está chegando pela primeira vez, bem-vindos ao nosso quadro, né? E eu aguardo vocês na semana que vem. Até lá. Um beijo.